Então vamos lá para mais um vlogzinho raiz aqui no canal de Thales Buonarroti. Bom, muita coisa rolou, não sei nem de onde a gente partiu do último vlog, muita coisa rolou que eu quero deixar aqui registrada, mas coisas legais, várias entrevistas em rádio, falando sobre o Festival da Canção e sobre a música, isso foi muito legal pela experiência. Tivemos em duas rádios aqui em São Carlos, obrigado a todo mundo que apoiou, trazendo essa oportunidade, André Frujueli, lá na rádio DBC FM, Rádio Carinho, Rádio Amor, e ao Bernardo Bariza, Lúcia Bariza, lá no programa do Carlinhos Lira, na Rádio Sertaneja do Grupo Clube aqui em São Carlos, foi super massa. As entrevistas completas estão aqui no canal já, para vocês sacarem. Tem sido uma experiência boa de aprender como isso funciona. Foram as primeiras entrevistas que eu fiz em rádio e foram muito legais, assim, de ganhar essa experiência, também poder chegar com o maior número de pessoas, né? Para mais pessoas a música que vai ser lançada, e isso foi muito bacana. Vamos direto ao ponto aqui, então as entrevistas foram legais. Campanha de financiamento coletivo. Tomei a decisão então de fazer as camisetas por fora da campanha por conta de custos. Acho que eu comentei isso no último vlogzinho, se não está aqui comentado. Fiz o pré-lançamento, mandei para várias pessoas, a gente está aí com 30, 35%. Não cheguei em casa ainda, porque eu fiz umas divulgações hoje à tarde em alguns grupos. Não vi ainda quanto que tá, acabei de chegar em casa. Não vi quanto que tava, mas a gente está aí com 35%, mais ou menos R$ 4.500. Somados com o show da prefeitura que vai rolar no dia 3 de agosto, que está sendo feito esse show também para ajudar nesses custos do festival, já conseguimos provavelmente pagar a primeira etapa, né? Então, já é um alívio que o Serasa não vai ver meu nome por muito tempo, por tão rápido assim. Sai fora, cara! Vão embora daqui, seus desgraçados! Então é o seguinte, a gente está aí pelo menos já com um pouco mais de respiro, pelo menos para a primeira etapa, né? Então, em vez de sair do meu bolso isso 100%, né, os R$ 14.127 das duas etapas, dando certo essa primeira etapa, pelo menos aí a gente está falando de metade desse valor só. E a campanha ainda não acabou e eu não divulguei. A divulgação da campanha vai essa semana para as redes sociais. Várias inseguranças que eu comentei aqui no vlogzinho com você, que eu falei para você sobre medo de flopar, etc., têm sido muito vencidas. Tenho percebido isso. Uma outra coisa interessante que tem acontecido é que eu perdi bastante medo de rede social, assim. Deixei o ego de lado, tô postando o máximo que eu posso, várias coisas diferentes, assim, tem dado um resultado muito legal em dois sentidos. Tanto de galera visualizar as coisas que eu tenho postado na rede social, tô postando muito mesmo, assim, o máximo que eu posso, editando os vídeos. Dois, que eu tô me divertindo demais editando os vídeos e usando o senso de humor, que é algo que eu gosto demais de usar e fazer. Eu me divirto quando eu faço vídeos assim, com mais senso de humor, com mais gracinha, com brincadeira, usando as coisas que eu sei sobre técnicas de edição também de vídeo, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então eu dei uma destravada disso e acho que tá ficando muito legal. O mais legal não é só ver os conteúdos dando certo. Teve um, inclusive, que eu pus aqui no YouTube e no Instagram, que é o que os músicos estão pensando, aí eu dou um zoom na cara de cada um e coloco uma legendinha, e ficou super legal, assim, e esse vídeo foi super legal, assim, deu super bem, assim, chegou para várias pessoas. E eu acho que é isso, é ter conteúdos que são topo de funil, vamos dizer, mas coisas que são mais essas brincadeiras, que tem mais a linguagem da rede social, né? Eu tenho falado isso muito com outros músicos. Hoje eu estava num show ali no SESC conversando com o Felipe Segolin sobre isso também, que é um músico lá de Jaú. A gente às vezes quer colocar arte na rede social, quer colocar coisas, mas ninguém tá ali para consumir isso, né? Ninguém tá ali. Eu mesmo não tô ali para ouvir música e tudo mais. Então, talvez seja interessante a gente colocar essa linguagem e usar os meios que a gente tem à disposição com a linguagem certa, né? O vídeo da campanha ficou super legal, me diverti muito fazendo. Eu fiz uma versão assim, só falando, explicando a campanha, todo pá. Depois eu falei, cara, não tá maneiro, vou fazer diferente. Eu fiz um vídeo super dinâmico, assim, cheio de cortes, mais na linguagem, assim, e eu me diverti demais fazendo. E o resultado ficou muito bom, assim, eu gostei muito, né? Falo resultado porque eu me diverti e gostei do resultado, que é o primeiro ponto, né? A gente gostar do que a gente faz, fiquei vendo o vídeo várias vezes. E ele vai ao ar amanhã, eu vou mandar pro pessoal do festival dar uma aprovadinha também, porque tem o logo do festival e tal, é importante, né? Para que eles vejam. E postar nas redes sociais, principalmente esse vídeo, junto com cada dia postar um vídeo falando sobre alguns aspectos da campanha para explicar para a galera recompensas, os custos, de chavar assim
só que mais rápido. Eu tava pensando em fazer aqui no YouTube, abrir planilha, vai dar um trampo gigante isso, então acho que fazer um vídeo nesse formato aqui mesmo, explicando, talvez num formato até mais de shorts, né, de coisas mais rápidas, shorts, de vídeos curtos, e explicando mesmo já aqui de um jeito mais bem-humorado, sabe? Tentando fazer algo rápido também, porque ninguém vai ficar vendo também, não é uma auditoria, né? É um negócio que é para ser um pouco de entretenimento. Tem um cara que eu gosto muito que é o André Fran, que ele fala do infotainment, né? De informação e entretenimento. Eu acho que é trazer um pouco dessa pegada. Eu tô me divertindo e tô gostando de fazer. Então isso é um processo que está sendo muito legal, assim, de passar também com isso da campanha de financiamento coletivo e com todas as coisas que eu estou me propondo a fazer, assim, eu tenho feito muita coisa. Tem sido foda dormir só, a cabeça não para de fritar e pensar e trabalhar e fazer as coisas. Esses dias, as últimas 2 semanas, dormi muito pouco, dormi muito mal, de desligar também, parar de ficar vendo na rede social, né, de ver as coisas que a gente posta e quer ver o que aconteceu, quer ir atrás e tal, e ver como que foi o resultado, quem que comentou, o que comentou, se tá bacana. Mas enfim, acho que esse é um tema da pauta que eu queria trazer aqui no vlogzinho de hoje, que é finalmente, não é, acho que compreender o papel das redes sociais, compreender como utilizá-las. Ainda não sigo ninguém, não vou seguir, velho. Reativei minha página de poesia também. Uma pessoa veio falar isso pra mim no Instagram, falou, eu compartilhei uma poesia no meu vídeo. Falou, por que você não posta pra gente poder compartilhar? Eu quero compartilhar, não consigo, porque tá só nos stories. Eu falei, vou reativar essa página de poesia, postar também de um jeito bem raiz, né? Esses dias saiu uma poesia super bem, boa, de um momento muito difícil pra mim. Eu acordei muito triste por conta da falta da minha avó. Tava muito chateado, lembrei de várias coisas da vida, assim, e tava vivendo esse momento de passar amanhã. Tava tomando café da manhã, um silêncio na casa, sabe? O quanto que pessoas com uma luz boa, que nem ela era minha avó, né? A avó Maria, quanto ela trazia quebrava o silêncio, né? O poema fala sobre isso. O silêncio que não acalma, que não tá aconchegante, não tá legal. Na mesma semana que eu fui na casa do neto, Rockefeller e da Mayra, que eles acabaram de ter o segundo filho, tava a sogra lá, eu tava ajudando o neto a montar um armário, as crianças correndo, o cachorro, o gato, uma bagunça deliciosa, sabe? Então, enquanto a vida acontecendo, ela tem disso, né? Minha avó era uma pessoa que era isso, quebrava o silêncio da manhã, o café da manhã sempre mesa posta, gostoso, divertido, com muita piada, muito bom humor, muita zoeira. E acho que essas pessoas fazem muita falta na minha vida hoje, meus avós, né? Eram pessoas que quebravam esse silêncio da manhã, traziam essa alegria, sabe? Não eram pessoas que acordavam cansosas e tristes e acho que acordar feliz, né, mano? Mais um dia de vida nesse planeta, não é terráquea e terráqueo? Pois é. Segundo ponto que eu quero deixar registrado nesse vlogzinho é um ponto um pouco mais... Acho que comecei pelas coisas mais legais, assim, né? Mas é um ponto que não é que é um ponto mais legal, mais chato, mas é um ponto que eu quero deixar registrado aqui. Pra mim também, pro futuro. Quando a gente... Uma coisa que eu percebi com esse lance do festival, entre as pessoas que são os meus amigos próximos, músicos, parceiros de vida, assim, né, de trabalho, amigos e tal, é que vem uma energia muito forte. Inclusive eu tive um sonho pesadíssimo sobre isso, assim, né, como se eu estivesse impedindo a entrada de um ser obscuro, assim, na minha casa e tentando segurar ele pra fora, e ele, pá, entrava. Eu acordei assustadíssimo, querendo gritar, assim, de tão pesado, né. Não sou um cara religioso, né, mas né, e tal, mas essas energias, essas coisas, elas pegam a gente, né? Não dá pra gente falar que não existe algo assim, né? Algo nesse sentido. Então, é uma parada que quando você começa a ter algum tipo de acho que tem um ditado japonês que eu vi uma vez num filme isso, né? O prego que se destaca leva martelada, né? O prego que se destaca leva martelada. Então, você começa a chamar a atenção de várias energias, de várias coisas, de várias pessoas. E talvez as pessoas que às vezes estão ali próximas de você, você acha que são seus amigos, às vezes pessoas que estão ali falando que estão te apoiando, estão te ajudando. Tome muito cuidado! Porque essas pessoas às vezes estão querendo, na verdade, colocar para baixo. E às vezes elas vão fazer de forma bem manipulativa, assim, para te colocar para baixo. E às vezes não é por mal. Porque às vezes o seu sucesso, ou as coisas que você alcança, ou as coisas que você está fazendo, elas acabam gerando um gatilho negativo para essas pessoas que têm coisas mal resolvidas na vida delas, né? E aí não é por querer. Às vezes a pessoa não quer te fazer mal.
Às vezes quer, às vezes é de propósito, mas às vezes não. Né? Eu prefiro pensar que não é de propósito, mas sim uma dificuldade de lidar com algo muito mal resolvido na vida da própria pessoa. Né? A própria pessoa tem uma vida que não está tão bem resolvida e ela vai agir de forma pequena e imatura e até infantil com você, sabe? E infelizmente isso acabou acontecendo em alguns aspectos, assim, com algumas pessoas próximas. Não foi uma coisa da hora. O Thales do Futuro sabe do que eu estou falando. Lógico que eu não vou expor nada e nem ninguém aqui, é óbvio, né? Mas aconteceu. E eu fiquei muito, 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 muito triste. Fiquei muito triste mesmo semana passada. Fiquei muito chateado com isso. Porque por mais que a gente se tente se blindar e não deixar se levar, afeta, né, velho? Acaba pegando, não tem jeito. Vai pegar, vai afetar e vai deixar a gente chateado, né? E aí uma mensagem que um outro amigo mandou também, eu falando sobre que eu desabafei um pouco da situação com ele mandou uma mensagem muito rápida pra mim, assim, eu comecei a chorar depois de ouvir, sabe? Tipo, cara, mas não fica tranquilo que você tá no caminho certo, mano. Você tá fazendo suas coisas, tá dedicando. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo que é isso, o que você tá fazendo é o caminho certo. Então, assim como tem pessoas que, sem querer ou por querer, acabam atrapalhando e querendo te colocar pra baixo, é muito importante ter pessoas que te colocam pra cima, sabe? Eu acho que é nesses momentos que você realmente percebe na sua vida quem são as pessoas que estão correndo com você, né? Que estão realmente com você, né? Quem são as pessoas que vão te dar um elogio e vão te parabenizar, mas vão fazer aquilo com aquele gosto, tipo, de ego, amargo, de inveja, sabe? Não positivo aí. Quem são as pessoas que realmente estão felizes pelo que você conquistou? Porque, né, não é sendo desumilde, mas é uma conquista que eu tenho que valorizar a seleção para esse festival. É uma puta de uma conquista. Uma baita de uma conquista importantíssima, sabe? Eu tô desfrutando disso muito. Então, essa é uma coisa que eu não tinha sentido ainda na vida, na música principalmente, né, e tal. Acho que eu já tinha vivido vários outros sucessos na vida, graças ao meu trabalho e outras coisas, né, na época que eu, né, fui sócio da iClinic, então, tipo, puta, a empresa cresceu sempre, estava crescendo, sempre estava bem, mas as pessoas que estavam próximas eram pessoas também que estavam ali mais próximas no sentido de apoio, sabe? Era muito raro eu sentir essa sensação que eu senti dessa vez. Acho que quando a gente vai pro lado artístico, tem uma questão dessa coisa da fama, ou de reconhecimento, sabe? Ou de ego, que é muito mais forte, do que eu percebo, do que no meio das startups, ou da tecnologia, onde eu acho que isso é um pouco menos, sabe? A galera é mais pra trampar mesmo, eu acho que tem outras questões. Não que não tenha, talvez você aí viva isso no seu trabalho, talvez você aí viva isso na sua empresa, talvez você esteja vivendo isso agora, né? Em algum certo grau, né? Cada um, mas enfim, na minha experiência foi isso. Talvez eu também não percebesse naquela época. Ou ligava pouco pra isso, né? Tava muito focado trabalhando pra ficar dando moral pra essas coisas. Mas esse é um tema que eu queria trazer no vlogzinho hoje pra você, sabe? Se você tá passando por esse momento, se acontecem essas coisas, que você se aproxime de pessoas que realmente você sente. Tô numa fase que eu tô confiando muito nesse meu sentimento, sabe? Se tem pessoas que eu tô próximo ou interagindo e essas pessoas não são legais, tipo, não é que não são legais, mas não me fazem me sentir bem, seja relações de amizade, seja um aplicativo, sabe? No Instagram não tá me fazendo bem, alguma coisa que não tá fazendo bem, a gente tira fora, né? Num conceito e numa filosofia muito minimalista das coisas, sabe? Então acho que isso é muito importante, né, pra gente fazer, pra gente ter desenvolver esse senso nosso de norte. E o que eu falei no outro vídeo também, que eu acho que eu gravei, se eu não me engano, foi quando a coisa tava começando a dar pau. Começando a vir esses sentimentos assim, e essas questões, assim, essas tretas, não tretas, né, mas essas coisas, que é ter autoridade no seu caminho, sabe? E não é arrumar treta, você não precisa arrumar treta, porque às vezes a pessoa vai querer arrumar uma treta com você, ela vai querer te cutucar. Por mais que te afete, não entrar nesse lugar, sabe? Porque é tão infantil muitas vezes, né? E de novo, muitas vezes não é de propósito, muitas vezes é uma pessoa que só deveria pagar um terapeuta, né? E lidar com as questões dela. Mas ela não consegue, ela tem as questões dela e ela acaba cometendo isso. Assim como a nós mesmos, às vezes, em momentos da vida, eu tenho certeza que também. Lógico que em algum momento eu fui esse cara. Tenho certeza, não consigo lembrar aqui um exato, mas eu tenho certeza que na minha vida eu já fiz isso. Né? Tô tentando lembrar aqui pra ver se eu lembro o que eu conto pra você aqui, que aqui é a raiz, aqui eu conto mesmo.
Se é comigo, se foi um erro meu, eu conto, não tem problema, né? Eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente ter essa... cara, prestar atenção nessas coisas e também não ficar se deixando afetar e reconhecer mesmo quem tá com a gente ou não, né? Parece bem clichê, né? É bem clichê isso, né? Mas tem aprendizados e situações da vida que são clichês até que você vive elas, e aí você aprende ou tem contato com aquilo, né? Então, acho que esse foi uma coisa que não tinha tido esse contato ainda, né? Até então e agora tive. E é bem difícil e dolorido, como todo aprendizado, né? É, outro tema que eu quero trazer aqui hoje, é, tive uma conversa incrível sexta-feira com o HB, um brotherzão, assim, ele e a Fer, né, que é a parceira de vida dele, são pessoas que trabalham, que vão em vários festivais, trabalham na música, né, no mercado da música, na indústria da música, trabalham, né, na música, não como músicos, né, ele é fotógrafo, a Fer, ela é produtora, tem uma agência de booking aqui em São Carlos muito massa, que trabalha com vários artistas incríveis, tem uma experiência também de produção absurda, assim, trampa pra caramba. Ele também, cara, um puto no fotógrafo, também tem uma visão muito da hora de festivais e tal. Enfim, ele tava conversando sobre futuros e o que é o momento de carreira, assim, de olhar, assim. Isso eu queria compartilhar aqui porque eu tô sentindo isso, assim. Eu tô num momento foi muito legal essa conversa em dois sentidos, que eu quero passar para você agora. No primeiro deles foi que eu percebi que eu não tô tão distante assim de ter um show autoral pronto, né? Tô a 2 músicas de ter um show com 10 músicas, sendo 8 autorais, né? Já tem coisas que eu preciso lançar, que eu não lancei, e gravar de novo melhor, mas tem músicas prontas. Eu acho que é eu perder esse receio de, essa música... E tacar pau, entendeu? E lançar essas músicas. E fazer um material legal de show e começar a tentar rodar pros festivais e pras coisas todas, sabe? Que cai nesse ponto do ego, de, não é essa música ainda não. Essa não. Cara, são músicas legais, cara, né? E elas não estão cumprindo com o papel delas, porque elas estão aqui no meu computador, né? Não foram lançadas. Então, acho que falei bastante disso, porque, né, como funciona essa questão de venda de show, né? Como funciona essa questão de o que os festivais precisam, que é um release, um material e tal. Eu falei, cara, para fazer um show desse, eu acho que eu tô pronto, velho. Eu tô pronto. Até uma outra conversa que eu tive com o Caldi, que é um artista aqui da cidade também, que é mais do hip hop, do rap. Também faz outros tipos de som, mas que ele veio aqui, a gente bateu o papo, ele tá com um disco pronto de 9 músicas e ele fez um processo ao contrário. Ele trabalhou muito as composições e agora, ele não teve essa experiência que eu vou falar agora que eu tive no ano passado, que é tocar em bar, tocar na noite, cover, pra você aprender como é que mexe no microfone, como é que canta no microfone, sabe, pra quando chegar a ponto de agora, por exemplo, eu me sentir mais pronto com as músicas autorais que eu tenho de começar a rodar, né? Eu já tenho músicos muito bons à disposição, né? Aqui em São Carlos e para acompanhar quando tiver essas gigs, músicos excepcionais, assim. Eu tenho o prazer e a honra de tocar com esses caras. Honra! Tenho o prazer e a honra de tocar com esses caras, né? Agora no dia 3 de agosto eu vou tocar com 2 caras que eu já tô com o Gui não, né, no baixo, mas o Danilo e o Gui que foram que gravaram a música e com o Fernando TRZ, que é um artista que assim, cara, o trabalho dele é incrivelíssimo, né? Baita de um músico, né? Um tecladista. Toca tecladista, não sei se o direito de tecladista, é um músico, né? Produtor também. Tem muito som gravado que é incrível, cara. A gente vai tocar algumas músicas autorais dele, né? Então, assim, puta honra ele veio aqui ensaiar, cara. Foi no dia que eu tava meio mal por causa da minha avó, à tarde ele veio aqui, cara, meu dia mudou 100%. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, cara, com isso. Foi incrível, assim, foi muito legal. E aí a gente fez uma música minha, autoral, ele curtiu, né? Eu tenho uns videozinhos aqui do backstage, cara. E aí a gente fez essa troca musical, assim, né? Cara, tocar junto, né? E quando as coisas fluíram, assim, como fluíram bem e gostoso, cara. Isso é muito da hora, velho. E é pra isso que a gente faz o que a gente faz, né? Então acho que esse ponto. Me perdi todo aqui, pra variar, né? Óbvio. Mas enfim, acho que esse é o lance de estar pronto pros festivais, né? É isso que eu tava falando, e tentar gravar show agora, vou tentar gravar esse show, tentar pensar como fazer da melhor forma, e colocar grana mesmo, e colocar o que tem dinheiro guardado, e vambora, velho, porque eu acho que o momento é esse. O momento é esse, assim, né? E para fazer as coisas irem até o máximo onde elas podem chegar, e a gente vê o que acontece depois. Mas agora acho que tá nesse momento de focar e vamos dar, né? E o segundo e último ponto sobre isso que eu queria falar dessa conversa, que
Há um tempo que eu penso sobre o meu nome artístico. Hoje eu também conversei com a Mayra, lá no Sesc, né? Sobre isso, e com a Gabi também, que é a produtora deles também, que a gente está trabalhando também, vendo como trabalhar junto na Produz para fazer as produções dos meus shows também. E é muito louco isso, velho, porque, por um lado, olhando de fora, né, Thales Buonarroti, eu acho um nome super difícil, já pensei em várias ideias, Thales B, Thales Boa, né, não vai. E eu tô tentando ainda identificar por essa dificuldade, assim, mas um dos pontos, eu acho, é porque essa insegurança de tipo, então sou um artista, né? E sai do lado, tipo, tô fazendo minhas músicas aqui e tal, sabe? Uma atitude um pouco mais, não, sabe? Isso não importa. O que importa é o som, tá ligado? É a música, o nome e tal, mas por outro lado tem um eu que pensa isso, sabe? Velho, isso é meu nome, ficar mudando meu nome. Nada a ver. Nada a ver. Por outro lado, Thales Bonarotti é um nome muito difícil, velho. De falar, de lembrar, e ele é uma pessoa. Frente a um nome artístico que talvez represente algo que é um pano em branco, uma tela branca para eu poder pintar conceitos e a minha arte de forma geral, saca? Na música, sabe? Uma coisa interessantíssima que rolou com isso é que, pensando mais em montar um nome artístico, eu me conectei mais com o eu do teatro, com o eu mais expansivo. Tanto que eu sou um cara que pessoalmente uso preto e branco, basicamente, é isso, as camisetas mó largada, né, bota e calça jeans, eu não tenho muito esse lance de uma estileira, né, é uma coisa mais minimalista, mais de boa, camisa de banda, e tava ainda assim dos palcos, mas quando eu pensei nesse lance do nome artista, também veio isso, pô, cara, seria legal, eita, mini arroto, seria legal pensar, aqui é raiz, velho, aqui é raiz, seria legal pensar um lance mais de uma roupa, pô, pegando referências no Romeu e Julieta, o filme do Baz Luhrmann, né, que é um puta, velho, um diretor que eu adoro, do Moulin Rouge, que é todo o oposto de uma coisa simples e minimalista, é uma coisa, porque eu no palco sou, eu me sinto assim, sabe, faço careta, pulo, vou e tal. Eu vejo que eu não sou nada minimalista nesse sentido, né, e nada, é bem complexo, tem muitas emoções, velho, dentro de mim, e sempre teve, e tem ainda muita coisa, tanto que eu faço música, poema, para extravasar isso, né? Então o nome artístico me abriu esse lugar de permissividade, talvez de permissão, né? Permissão, não sei nem se existe permissividade. Permissão de ser tudo, saca? E mostrar isso, né? Então tem esse lado que para mim me anima muito, mas tem esse outro lado que talvez seja o meu ego, sabe? Não, nome artístico, tá se achando, tal. Seja um pouco do meu ego também de como algumas pessoas vão pensar sobre isso, de eu ter que me expor, né? De eu ter que me expor e falar, galera, agora é isso aqui, é outro nome artístico, né? É outra parada. Eu não vou falar esse nome aqui pra você ainda não. Mentira, eu vou falar. Não sei se eu falo. Eu tenho vergonha de falar, olha que louco. Eu ia falar, mas eu tenho vergonha de falar ainda, esse nome é isso, porque quando fala esse nome pra mim, ele não... Sei lá, não parece que sou eu, sabe? Mas ao mesmo tempo parece super. Porque eu sou o Thales, né? Mas ao mesmo tempo ainda não entendi, é um desconforto que eu não sei, eu realmente não sei, eu acho que ainda... E aí quando eu saí de lá eu falei, não, certeza que vai ser isso. Aí eu dormi e falei, cara, acho que não, porque começou a bater essa insegurança, essas ideias, né? Essas partes diferentes. Talvez seja algo para maturar mais, mas eu não tô com muito tempo, porque eu preciso subir essas músicas para as plataformas digitais. E aí quando eu fizer isso, eu não quero fazer isso no meu nome. Outra coisa positiva foi que me abriu de ter esse canal onde sou eu aqui. Continuar com esse canal, continuar fazendo conteúdos aqui, né? Continuar fazendo os vlogzinhos aqui, nesse espaço, porque esse espaço sou eu, né? Mas no espaço artístico, talvez manter mais as coisas mais artísticas, né? Não fazer os vlogs, mas talvez construir essa persona. Poxa, uma das minhas referências grandes, né, de arte, que eu acho muito interessante. Eu não tenho abertura para falar com esse cara hoje, porque esse cara é gigante, né? Que é o Fernando Anitelli, do Teatro Mágico. Eu trabalhei com ele em algumas produções, né, locais, claro, mas não é uma abertura para trocar essa ideia. Seria animal trocar essa resenha com ele.
sobre isso, assim, para ver o que ele acha, o que ele pensa, como são as coisas, né? Seria animal. Mas, pô, o Fernando Nitelli é isso, é Fernando Nitelli e é o teatro mágico onde não é o Fernando Nitelli ali no palco. É o Fernando Nitelli, mas é uma persona maquiada, né? É um personagem diferente, né? É um outro bicho, que não é o Anitelli, né? Que é o Anitelli ali naquela roupa, naquele contexto, né? E uma outra coisa que me anima muito do nome, eu só tô falando prós, né, do nome, o único conto é que eu tenho cagaço, que é poder ser uma ideia. Isso pra mim é muito forte, poder representar algo além de mim, sabe? Que é a diversidade, coisas, alguns valores que eu acredito, de diversidade, de fragilidade, de vulnerabilidade, né? E aí eu penso em vulnerabilidade, penso, pô, aí não faz sentido ter um nome artístico, faz sentido você ser você mesmo, né? Enfim, mas o nome que eu pensei é o nome mais fácil de falar, é um nome mais fácil de falar, é um nome mais fácil de lembrar, de escrever, é um nome mais internacional. Também eu tenho composições em inglês, tenho composições em espanhol, um nome que uma pessoa de língua espanhola também não teria dificuldade de falar. E quando eu falo para as pessoas sobre isso, é isso, é legal, não é? E eu acho que não é uma coisa que eu deveria pedir muita opinião, tá ligado? E eu tô fazendo um pouco isso, na verdade. Não para todo mundo, sabe? Talvez eu não devesse pedir tanta opinião, talvez eu devesse só ter mais segurança dessa parada e como vou fazer. Porque eu também não sei como eu faço essa transição, assim, em termos de divulgar isso e tal. Então, isso aí também que se foda. Acho que isso aí também pouco importa, talvez, assim, né? Talvez pouco importa não, você não tá pensando nisso, porque talvez o que me importa é isso, a galera falar, ah, nada a ver, esse nome, nada a ver. Pessoas que já estão comigo, sabe? Ao mesmo tempo, quem tá comigo, cara, vai entender que isso é importante, vai conversar, vai falar, entende sua opinião, mas agora é isso aí mesmo, entendeu? Porque tem coisas também desse universo que eu percebo que tem amigos meus que eu acho que não são meu público, no meu trabalho autoral. 100% meu público. Tem coisas que eu faço hoje, por exemplo, de blues, etc, que eu sei, eu tô pensando até em alguns amigos específicos aqui, que são muito para essas pessoas, mas tem outras que eu acho que não. Só que é o trabalho que eu tenho e é o que eu quero seguir, né? Então, assim, eu acho que eu preciso ter autoridade nesse caminho do nome também, né? Ter menos... Ó, o TDAH batendo, né? Tem uma poeirinha aqui. Tem umas poeiras aqui no pedestal. Enfim, nome artístico. Essa é uma coisa que eu tô pensando bastante, assim. Eu vou deixar pro final desse vídeo pra falar. Não sei se vou terminar agora. Vou terminar agora. Vou terminar agora. Mas o nome artístico que eu tinha pensado, que eu pensei, que eu tô aqui. Olha só, enrolando. Olha como eu tô inseguro com isso, cara. Que comédia, né? Muito difícil pensar isso e fazer isso, cara. Mas talvez eu tenha que fazer. É difícil sentir que é o caminho que tem que ser feito, sabe? Eu tenho que fazer. É meio complexo pensar. Não tá uma certeza, né? Mas para você que chegou até aqui nesse vídeo, o nome artístico que tá aí nessa discussão para mim é Mereno. Qual que é o significado disso? Não tem um significado, né? Na verdade, isso aqui fica para história, para um outro vlogzinho também. Mas eu cheguei nesse nome assim, esse nome chegou até mim de uma maneira muito não romântica. Por isso eu quero contar uma história, né? Veio até mim por conta de um rapaz, uma menina que eu conheci no mar. E aí eu senti uma brisa de Iemanjá e tal. Não, nada a ver. Veio de um jeito muito simples e direto. Basicamente, já falando assim, resumindo, né? O chat GPT analisando os meus textos e as minhas composições. Eu subi o meu blog, falei para ele dar uma olhada, dar uma resenha e depois criar um personagem para aquilo. E o negócio até acertou que eu tenho um relógio na mão esquerda do meu avô, velho. Eu achei bizarro isso. Já nem falei nada. Ele analisou o blog, meus poemas, fez uma depois falou, cria um personagem que ele criou, Léo Mereno. Oh, caraca, velho, Léo Mereno. Esse negócio de Mereno é bom. Depois pesquisei, Mereno não tem nada Mereno na internet, não tem nada é Mereno. Mas que passa essa coisa do mereno, sereno e melancólico, melancolia e sereno, melancólico, sereno, mereno. Sacou? Enfim, traz talvez essa palavra, traz um pouco mais de sabor do que você fala Thales Buonarroti. Você fala mereno, pensa a palavra mereno. A palavra mereno ela traz um pouco mais de sabor do que o nome de uma pessoa, né? Enfim, é isso. Então, se você chegou até aqui, depois deixa nos comentários o que você acha dessa brisa toda. Vai ser interessante ler para quem chegou até o final.
Vlogzinho de hoje chegando ao fim, é isso, tento fazer uns 30 minutinhos, já é bom demais, já tem muita coisa, muito pano pra manga. E a gente se vê no próximo vlogzinho aqui pelo canal de Thales Bonarotti, ou de Mereno. Thales Bonarotti, provavelmente, vou manter os vlogzinhos aqui, vou manter. Esse lado aqui é mais eu aqui, com você, é bem mais pessoal do que artísticos necessariamente, também tem coisas artísticas, mas é mais pessoal. Então, deixa nos comentários o que você acha aqui embaixo, né? Se você chegou aqui aleatoriamente também, considera se inscrever aqui nesse canal, curtir, enfim, ver mais coisinhas por aí, acompanhar nas redes sociais. E fica à vontade para mandar um salve, trocar ideia. Gosto muito quando isso rola. E a gente troca ideia sobre as coisas que eu falo nos vídeos aqui, nos comentários. É bem legal e, lógico, ajuda o canal, o vídeo a chegar a mais pessoas que talvez passem por esses dilemas todos que eu falei aqui hoje. Que você tenha uma excelente noite, que você esteja melhor nesse vídeo do que quando você começou. Eu deixo um beijo no seu coração e até logo.